Bom dia, irmãos. Bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Amém. Não mais dor, não mais lágrimas. Jesus chegou, trazendo a alegria da salvação. O que tinha sido anunciado por profetas tornou-se realidade. Um menino nasceu. A palavra se tornou humano e veio morar no meio de nós, cheio de graça e de verdade. E a começou pelos pastores de ovelhas, lá em Belém. O mundo pôde conhecer esse menino, Jesus. Esse é o motivo porque o mundo festeja o Natal. Esse é o motivo que nos reúne em culto. Oremos ao Senhor, mesmo assentados. Vamos estar fazendo uma oração de adoração ao nosso Deus. Senhor, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor um dia se importou conosco. Nós, nesse mês de dezembro, comemoramos o nascimento do menino Jesus. Um dia o Senhor enviou ele para que o mundo fosse salvo. Para todo aquele que nele crê. Aquele que crê não vai perecer. Muito obrigado, Pai, te adoramos. Te adoramos porque o Senhor se importou conosco. Te adoramos pela nossa atitude de estarmos aqui te adorando também. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque nós temos esse privilégio, porque através do teu Filho Jesus, nós oramos em teu nome. Amém. Amém. Vamos cantar e entoar o hino de louvor ao nosso Deus, vinde fiéis.
que diz assim: escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho, tu cujo trono está entre os querubins, manifesta o teu esplendor diante de Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando arderá a tua ira contra as orações do teu povo? O alimentaste com pão de lágrimas, o fizeste beber copos de lágrimas, fizeste de nós motivo de disputas entre as nações vizinhas, e os nossos inimigos caçoam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste, limpaste o terreno, e ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra, e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar, e os seus brotos até o rio. Porque eu derrubaste as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas. Javalis da floresta a devastam, e as criaturas do campo dela se alimentam. Volta-te para nós, ó Deus de Israel, ó Deus dos exércitos, dos altos dos céus, olha e vê. Toma conta desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que tu fizeste crescer. Tua videira foi derrubada, consumida pelo povo. Pela tua repreensão perece o teu povo. Repousa a tua mão sobre o homem, a tua direita, o filho do homem que para ti fizeste crescer. Então não nos desviaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Amém. Cantemos ao Senhor. Vamos
Faremos a leitura bíblica em Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 14. Faremos essa leitura responsiva, onde os irmãos estarão, eu estarei lendo os números ímpares e os irmãos números pares. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse primeiro recenseamento foi realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José, que pertencia à casa e à linhagem de Davi, subiu de Nazaré, cidade da Galileia, à Judéia. Ele foi a Belém, cidade de Davi, A fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolvendo em panos e colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores naquela região que tomavam conta dos seus rebanhos durante a noite. Aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu. A glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram atemorizados. Então o anjo lhes disse: não tenham medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Amém. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Façamos em silêncio nossa oração de confissão de pecados, e rompamos o silêncio cantando junto à última estrofe do hino, o primeiro Natal. Afinal
alegria, o menino Deus nos trouxe. Perdoados somos em nome de Jesus, o Cristo, o Salvador. Louvemos com alegria o nosso Deus.
Glorioso, essa alegria só pode vir de Ti, que enviaste para nós um menino Deus, que desceste do seu trono de glória para viver entre nós e nos ensinar a Sua palavra, os Teus retos caminhos. E nós te pedimos perdão, Senhor, se nós não fazemos como deveríamos, ó Pai. Mas te agradecemos por tudo, te agradecemos por essa maravilhosa oportunidade de te conhecer aqui, quando esteve aqui, e te agradecemos também porque nós temos a certeza que um dia voltará. Glória a Deus. Obrigada, Senhor Jesus, por este dia. Obrigada, Senhor, por esta semana. Obrigada pelas pessoas que aqui estão. Abençoe a cada uma, Senhor, a cada um, o seu lar, suas famílias. Não deixe nada faltar, ó Pai. Abençoe a nossa igreja, aqueles que têm depositado, aqueles que têm ajudado a sustentar os trabalhos aqui. E nós temos certeza que o Senhor nos abençoará, que nós conseguiremos fazer com que as nossas dívidas sejam quitadas no momento certo, porque o Senhor nunca nos desamparou, o Senhor até aqui nos ajudou. Glória a Deus, louvado seja. Agora também te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a pastora Gisele, que o Senhor dê a ela, Senhor, toda a unção, o Espírito Santo de Deus fale através dela aos nossos corações, Senhor. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Mesmo aí onde você está sentada, eu vou pedir para você direcionar a sua mão para cá. Vamos orar pela vida das crianças, da Baby. Pai, nós te damos graças, ó Deus, pela vida de cada um que aqui está. Pedimos que o Senhor abençoe e direcione a Baby. Pai, que essa sementinha plantada nesses corações, no tempo oportuno, germine, crie raízes, cresça e frutifique a 100 por 1. Abençoa-os, seja conosco também, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto para a nossa reflexão dessa manhã é Isaías 9, do 2 ao 7. Diz a palavra do Senhor:
O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra, de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos. Pois tu quebrarás o jugo da escravidão que os oprimia e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para o sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça. Palavras do Senhor. Nosso texto de hoje, ele se encontra no final do rolo, composto dos livros que a gente tem aí na nossa Bíblia, que vai do capítulo 6 a 9 de Isaías. Seria um rolo na antiguidade, que a gente poderia chamar de mini-livro dentro do livro de Isaías. Por que eu falo isso? Se você olhar para a sua Bíblia depois com calma, você vai ver que a gente tem uma moldura em volta do nosso texto, uma dupla moldura, na verdade. A moldura externa, ela é apresentada pelos ais. Você deve lembrar, ai dos que, né? Porque está lá em Isaías 5 e depois em Isaías 10. E a moldura interna, que consiste num longo discurso do profeta, que começa lá no capítulo 5, a partir do verso 25, e que depois continua depois do texto que a gente leu, a partir do versículo 9 em diante, até o 21. Então, dentro dessa moldura dupla está o texto que eu li hoje para os irmãos, esse pequeno livro, dentro do livro do profeta Isaías. Se você lembrar um pouquinho, Isaías, antes do capítulo 9, ele está falando, e ele mesmo chama esse pequeno livro de testemunho. E aí é interessante para a gente poderia dizer então que esse pequeno livro seria um livro testemunho. Esse livro, eu queria pensar com você que não surgiu por acaso. Ele surgiu dentro de um contexto específico de atuação do profeta Isaías. É importante a gente pensar nesse contexto para quando a gente pensa no Natal. Trata-se de uma guerra, bem claro no livro, né? Fala da guerra, de batalha, mas da chamada guerra sírio-efraimita, que aconteceu lá em 734, 33 a.C. Área de Síria, Israel, Efraim, que seria o estado do norte. Lembra lá que na história de Israel foi dividida entre sul e norte, que estavam, então aqui, a Síria e o Israel estavam aliados para enfrentar o Império Assírio, que era o império da época, que estava entrando lá. Judá, que era o reino do sul, não quis participar dessa aliança contra os assírios. Por isso, Ara e Israel invadiram Judá, sitiaram Jerusalém, com o intuito do quê? De forçar Judá a participar dessa guerra, do lado deles. A gente faz uma guerra para ajudar vocês a participar de outra guerra com a gente. É dentro desse ambiente que desenrola essa profecia de Isaías, tá? Desse pequeno mini-livro. Então, a gente vê que Isaías, ele se apresenta para o rei de Judá, que é Acaz, conclamando ele a não temer esses dois que estavam tentando fazer com que eles lutassem contra o rei da Síria, que era Ara e Israel. Por quê? Ele vai falar no capítulo 7 que, olha, não entra com eles porque eles vão ser destruídos. Mesmo que eles estão aí entrando em Jerusalém, não vá. Isaías orienta eles,
Jerusalém para pedir para eles lutarem contra os assírios. O que o Judá podia fazer? Vamos pedir ajuda para os assírios então, né? E o Isaías fala, não faça isso, não é para pedir ajuda para ninguém. Por quê? Porque ele usa aí, né, o termo, lá no capítulo 8, aliás, não é no nosso texto ainda, que eles acabariam inundando Judá. Acas, sabe o que acontece? Ele não atende a palavra profética. Isaías vai lá, fala para ele não se preocupar com os dois que estavam tentando convencê-lo e nem com o assírio. O que Acas faz? Fortifica Jerusalém, pede ajuda para os assírios, ou seja, Isaías foi rejeitado pelo rei e acusado de traidor. E aí, nesse isolamento, Isaías ele é acompanhado só por alguns amigos na expectativa de que o Senhor cumprisse os seus anúncios. É o que a gente tem aí. Esse texto aí é um livro testemunho. Esse, especificamente, ele pressupõe então que o anúncio do profeta já estava em realização. Por quê? Porque o Império Assírio, ele se alastrava pelos povos da região. Realmente ele vinha como uma inundação. Foi um dos impérios mais fortes da antiguidade e um dos mais cruéis, inclusive. Então, os assírios, eles já tinham destruído Ara, apesar de Ara estar com Efraim tentando convencer o Judá a entrar na guerra, eles já tinham sido destruídos. Você pode ler isso lá em 2 Reis. E aí a gente vai ver, e a gente não leu aqui o versículo 1, mas se você tiver com sua Bíblia aberta, eu vou ler, diz o seguinte: esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. A gente vai ficar sabendo depois que essas regiões aí pertencem a Israel. Naftali e Zebulon já estavam também debaixo do domínio do Império Assírio. Já caíram. Então, o nosso texto, ele é interessante porque ele vai trabalhar agora a realidade do profeta dentro disso. E aqui eu queria pensar com você, que é um texto bonito. Você concorda comigo? Em português? Em hebraico é mais bonito ainda. É uma das poesias mais requintadas do Antigo Testamento, em vários sentidos. Bem construída, afinada, é extremamente poética, é uma linguagem clara, ela é bem cuidada. E aí é importantíssimo a gente olhar para isso e pensar que ela não está a serviço da alienação, mas a serviço da liberdade de um povo que anda nas trevas, de um povo que não ouviu o profeta. Não é só uma poesia bem estruturada e cristalina, ela é para nós a palavra do Senhor. Nesse sentido, a gente vai ver que ela vai se desdobrando, né, desde o seu versículo inicial do 2, e ela vai falando, o começo já diz tudo, né, essa ideia poética da luz e sobrepondo as trevas, né, que a luz tem um efeito, vai resultar em alegria, a alegria que a luz provoca. E todo o restante do texto vai indicar as causas dessa alegria. E é um pouco sobre isso que eu queria falar hoje. Primeiro, a novidade da poesia. Porque convenhamos eu e você, que diante de toda essa situação que eu falei para você, no meio de uma guerra, Isaías chega para profetizar e ele ainda encontra poesia. Ele ainda consegue profetizar de uma forma tão bela. E aí eu queria que você pensasse comigo, e segundo os estudiosos, esse texto aqui, essa forma de profetizar poética não é usual entre os profetas, não até Isaías. Depois a gente vai ver que após Isaías a gente tem muita poesia bem construída nos poetas posteriores, mas antes de Isaías não, né? A gente não tem antes dele nenhum gênero, nesse sentido poético, profético. O que a gente vai ter? Vai ser palavra de mensageiro, a gente vai ter parábola, a gente vai ter os ais de você que também não é um discurso histórico, porque
porque ele poderia levantar toda a história do povo. Ele comenta algumas coisas, ele fala da guerra de Midian, que foi uma guerra importante para o povo de Israel. Mas não é isso. A gente tem aqui, não é só poesia. A gente tem uma oração do profeta. Oração e hino são dirigidos a Deus. Então a gente poderia dizer aqui que a gente tem um livro testemunho poético em forma de oração. Olha que riqueza impressionante. E parece que o nosso profeta aqui, ele teve que recorrer a uma forma não típica de profecia no seu tempo para expressar a novidade que ele estava profetizando. O tipo de profecia era novo e o que ele falava também era novo. No meio de uma guerra, como assim se falar de coisas que trariam alegria? Judá estava sendo ameaçada pelas águas. As botas dos soldados do Império Assírio estavam lá oprimindo o povo. Um império cruel. Eles empalavam seus inimigos e deixavam ao longo da estrada. Eles não precisavam nem chegar armados, às vezes eles nem guerreavam. As pessoas já se rendiam. E aqueles que não se rendiam, quando não morriam empalados, com a pele tirada, que agora me fugiu o termo, o que eles faziam com as famílias? Pai, mãe, filho, filha, cada um ia para um lado do império, nunca mais se viam. Escapelamento. Eles eram extremamente cruéis. Ao matar os seus inimigos, para intimidar os seus inimigos, e quando as pessoas viviam, eles levavam elas como escravas separadas para todo o império. Então, o nosso texto, a princípio, ele não é um texto para o grande público. Só no seu final, que ele tem essa conotação clara, por quando ele fala que o Senhor dos Exércitos fará isso. É quando ele proclama essa poesia, essa oração para fora do ambiente de oração e de culto. Na parte central, então, é uma oração, é uma poesia. O nosso texto é uma oração a Deus de um pequeno grupo de opositores, porque Isaías, afinal, estava sozinho, com poucos amigos. Eu queria que você pensasse comigo, ele foi expulso da corte, ou seja, o rei Acaz, que era descendente do nome de Davi, nesse primeiro momento, não aceitou, não apoiou a profecia, ele manda Isaías embora, e aí esse pequeno grupo de discípulos, que a gente pode falar do profeta, de opositores, ecoa para a gente um pouco agora a questão do Natal e do nascimento de Jesus. Como assim, Gisele? Porque foi no nascimento de Jesus que a gente vê justamente isso. Nós cantamos, né, na estrebaria, longe da pomposidade do Natal, longe das luzes, longe dos palácios, é que Jesus nasce. O nascimento de Jesus acontece de forma humilde, na estrebaria. A profecia nova daquele tempo também nasce longe do palácio. Nasce num momento de dificuldade, de perseguição. E essa poesia aponta para uma criança, que é o centro do nosso texto, né? No início, esse acontecimento fundamental, ele é expresso na figura da luz, mas parece que não fica muito claro. E aí, o profeta, ele é certeiro. A criança é essa luz, é a criança que vai iluminar aquele momento da história. E você já deve ter ouvido falar que essa criança era um filho de um rei, provavelmente lá no Antigo Testamento isso já tinha se cumprido, mas a gente sabe que existem profecias no Antigo Testamento que se cumpriram no seu momento histórico, mas que também prenunciam o futuro. Essa é uma delas. E nesse sentido, o profeta, ele não deixa entender que a criança seja da casa real. Porque o rei, quando a pessoa ascendia ao rei, ela se tornava naquele momento, na coroação, filho de Deus. Mas não é o caso aqui. Trata-se de uma criança comum,
de um qualquer, mas é essa criança, qualquer, a princípio, que vai ser a luz, que vai trazer realmente alegria para esse povo. O profeta, então, ele se refere a uma criança e não a um adulto que vai ser adotado como filho de Deus. E eu queria lembrar você que Isaías fala muito sobre criança nesse livro. Do 7 ao 8, ele vai falar no 7, versículo 3, no versículo 14, no capítulo 8 ele vai falar no versículo 3, ele vai falar no versículo 18. Crianças são uma parte importante da mensagem de Isaías. Ele personifica a sua mensagem em uma criança. A sua mensagem são pessoas e não conceitos. E é o que também ocorre aqui. A criança a nascer é a luz que irrompe. A criança é a grande novidade. Precisa de uma grande novidade profética, que é a poesia, para se fazer visível. E eu penso que, no geral, não ouvimos essa novidade com uma profundeza radical. Para a gente que é cristão, Jesus nasceu, uma criança e tal, tudo parece ser muito bonitinho. Mas, na verdade, eu não sei se você consegue perceber o quanto essa novidade nos afronta e nos confronta. Porque o Deus que tudo quer transformar, tensionando trazer paz sem fim, concretiza e corporifica essa vontade num bebê. Um bebê, uma criança. Já parou para pensar o grande risco que é isso? Porque no mundo, o que a gente vê hoje? Que criança não muda nada. Que criança só dá trabalho. Que mudar a realidade é coisa de gente forte, de gente valente. Né? Que não descansa, que não dorme, que é intrépido. Não é coisa de criança. Mudar as coisas é coisa de gente grande. O Deus poderoso se arrisca a realizar a sua obra através de uma criança. O que a princípio torna o seu poder, parece que até é ridículo ao nosso mundo. Uma criança que é impotente, incapaz, frágil, fraca. Deus nos força, mais uma vez, a sair da pomposidade natalina. E pomposidade, eu quero que você pense, realmente aquela coisa assim, a nossa árvore de Natal que é linda, ela é chique. Mas você imagina um negócio que vai além disso. Eu sei que você já deve ter visto, né? A gente vai vendo lá no Instagram, no Pinterest, várias fotos, né? De Natal, daqueles que falam assim, nossa, isso é Natal de revista. Então, Deus ousa fazer a gente sair dessa visão do Natal. Ele nos força a não ver Jesus nascido só em glória, em majestade, em vitória. Não. Ele nos força a redescobrir que Deus entra no nosso mundo pela porta da fragilidade de uma criança, da sujeira de uma estrebaria, daquilo que ninguém dá valor, através anunciado a pastores que naquela época e ainda hoje tem uns que não valem nada, né? Mas que não valia nada à luz da sociedade daquela época. Pastor era a profissão mais desprezada do seu tempo. Cuidar de ovelha não dava dinheiro, não dava status, não dava nada. Deus, ele apresenta-se como fraco aos poderosos. Deus é esse. Nesse sentido, o nosso texto, ele realmente fala de todo o Evangelho. Com ele a gente está no centro da vida e da morte de Jesus Cristo. Deus se destitui da sua glória, se humilha e se torna ser humano como nós. Ele se torna fraco para alcançar os fracos. Ele se torna frágil para alcançar os frágeis. Nosso texto é uma oração a Deus. Mas não é uma oração introvertida, esquecida em si mesmo. Nela palpita toda a vida. Se você olhar aí, verifique-se passo a passo que o mundo desse texto não é um pequeno ambiente pessoal do profeta Isaías, mas é o palco de grandes acontecimentos. São mencionados povos, são mencionados habitantes,
a região deserta, os habitantes da região da sombra da morte, é citado o opressor cujo jugo foi quebrado. É anunciado que as sobras, né, do exército serão queimadas. Todo o poder que se tinha na época, militar, político, é quebrado, é derrotado. São concedidos títulos abrangentes e universais a uma criança. Uma criança. E esses títulos provam do linguajar da corte. É paradoxal. Eu sempre uso essa palavra. Deus, ele mostra a grandiosidade de uma criança com textos que são da corte real, mas o que realmente o nosso texto quer nos mostrar e quer colocar no nosso horizonte é que a anunciação não é restrita a eu, não é restrita ao profeta, ela vai muito além disso. Por isso que a gente lê, quebrarás a vara do opressor. O lugar dessa frase é nitidamente os acontecimentos políticos do seu tempo, e nesse sentido, sim, o nosso texto tem uma conotação política. E aí eu uso esse adjetivo aqui, político, não no sentido que talvez você pense hoje, né? Porque a gente às vezes usa isso pensando em direita, esquerda, não é isso, tá? A situação política da época que é descrita, ela é ampla, porque o povo que vivia na escuridão não só estava aqui perdido na sua orientação política, mas como também religiosa. Eles estavam sendo oprimidos de todos os lados, pelos seus consanguíneos, porque afinal Efraim, que é Israel, é o reino do norte que quer oprimir o reino do sul, filhos do mesmo pai, e também o assírio que vem lá de cima descendo, oprimindo todo mundo. E também tem a questão religiosa, porque tudo isso acontecia enquanto aconteciam os trabalhos no templo. E aí, aqueles que estavam no poder e aqueles que estavam no templo não escutaram os profetas, não escutaram Isaías, isolaram Isaías. Por isso que é tão importante a gente pensar esse mesmo povo sofria em vários aspectos, com fome, com sede, e na escuridão também da religiosidade, que não via a necessidade dos seus. Parece que muita coisa não mudou, né? Porque hoje também nós vemos o povo sofrendo por falta de educação, por falta de saúde, por gente que está no escuro, e não só do pecado, mas por consequência do pecado estrutural que a nossa sociedade tem e que está aí oprimindo. Na tradição Almeida, ele fala que é o porrete do opressor. E aí esse porrete não é só o diabo que nos fustiga na nossa vida pessoal, que vai para cima da gente, não. É também dos governantes, é também da nossa sociedade, da nossa comunidade. Isso não mudou. E antes que você pense que eu estou mudando de direção, eu não estou não. Porque o nosso texto, ele tem dimensões concretas. E aqui eu queria pensar com você que o Natal anuncia o nascimento de Jesus, que é essa criança que traz paz sem fim, direito e justiça, que é uma criança que gera alegria. E o convite meu para você nessa manhã é que a gente possa redescobrir o sentido da alegria. Nós cantamos a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Para o comércio, para a comunidade, a alegria natalina são os presentes. É o que tem debaixo da árvore ou não, na manhã ou na noite de Natal, depende do contexto familiar. Quanto mais caro o presente, mais alegria eu tenho. Na igreja, não raras vezes, a gente fala, não, a gente tem que interiorizar essa alegria, uma alegria da salvação, é a alegria de a gente estar em Cristo, da gente fazer parte do povo de Deus. E aí nesse impasse entre a alegria comercializada e a alegria interiorizada, eu queria que a gente olhasse para esse texto e trouxesse um pouco de equilíbrio. A alegria aqui é ao mesmo tempo uma obra divina, profundamente emocionante, de libertação, e é também algo que envolve coisas materiais. O despojo vai ser
vai ser quebrado, a emoção, ela integra a nossa caminhada de fé. E é importante você e eu pensarmos que a alegria diante de Deus, ela envolve as questões materiais e as questões emocionais. Uma coisa não exclui a outra. E a alegria diante de Deus são dois tipos, basicamente. A alegria que eu comemoro o poder e a alegria junto com Deus ou sozinho. E aí Isaías convida a gente aqui a fazer isso juntos, em oração. Porque essa alegria que Deus produz, ela é interiorizada, mas ela também faz parte do presentinho que eu compro para minha filha, que você compra para o seu amigo, para o seu amigo secreto, para esse povo que anda na escuridão. São as várias campanhas de Natal que a gente vê, de presentes, de gente que, vamos levar, vamos... Isso faz diferença na vida de muita gente. Daquela arrecadação na frente do mercado, no alimento para a cesta básica, a gente, não, eu já doei, já fiz o ano inteiro. Não, isso leva alegria para muita gente. Só quem já precisou mesmo, sabe qual é a alegria de receber na noite de Natal um presente ou um alimento que você não teria como comprar. Então, nesse sentido, a alegria é material. É também a alegria de saber que Cristo morreu para nos libertar dos nossos pecados. Para que esses pecados que estão tão estruturados e enraigados na nossa sociedade caiam por terra. De que a gente possa levar um pouco de esperança, sim, porque a alegria ela só é completa e ela só é plena se ela está cheia de esperança. Se existe esperança, se existe realmente a queda da maldade e se a opressão realmente deixa de existir. Uma coisa não exclui a outra. Porque a alegria verdadeira, ela protesta contra a maldade, ela protesta contra a opressão, ela protesta contra a injustiça, ela faz voz. E aí eu queria pensar com você que a alegria só existe em esperança. E a alegria que nasce em meio a uma oração respondida. O profeta profetiza, ele ora a Deus e ele recebe a resposta da oração. E ele se alegra. E eu queria colocar aqui para você uma frase do Henry Nouwen que fala que a alegria é baseada no conhecimento de que pertencemos a Deus e o encontramos em Deus, o nosso refúgio e a nossa segurança. E para concluir, a alegria e a vinda de Deus organiza o nosso caos interior. Ela vai quebrando as estruturas de pecado primeiro dentro da gente e depois fora da gente. Ela é emocional, mas ela também é estrutural, ela vai além disso. Porque a gente vive num mundo que é familiarizado com o caos. É normal. Quantas vezes a gente não escuta? É normal isso. De coisas que não deveriam ser encaradas como normais por nós cristãos. As manchetes aí repletas de histórias de tensão, discórdia, conflito. O mundo ao nosso redor está cheio de barulho, de agitação, de preocupação. A nossa cultura se alimenta de inquietação. E nessa agitação das festas natalinas e das compras de presentes, a paz parece ilusória. Mas a paz que a criança traz não é ilusória. E é justamente quando nós pensamos que encontramos um momento de calma, quando você acha que está tudo bem, vem outra tempestade. 2024 foi assim. Eu já estou pensando se vai ter um trailer de 2025 para ver se a gente alinha as expectativas, né? Mas o fato é que a palavra nos conta que uma criança mudaria tudo. E essa criança veio ao mundo. E é Cristo Jesus. E ela muda as nossas expectativas. Ela transforma a nossa alegria. O povo de Israel entendia muito bem de caos. Só da gente pensar em todo o caos que o profeta enfrenta aqui, isolado, num período de guerra, quando uma nação ansiava por paz. E aí eu queria dizer para você que essa nação não encontrou a paz tão cedo, não.
Os sons da batalha, o peso da opressão estavam e ainda estão por toda parte. E é no meio desse caos que Deus faz uma promessa de paz, uma promessa que seria cumprida não pela força dos exércitos, não pela estratégia dos reis, mas pelo nascimento de uma frágil criança. Que como profeta a gente possa orar a Deus cheio de expectativa, esperar grande, porque o improvável acontece. Essa criança veio, ela habitou entre nós, ela andou entre nós, chorou com nós, riu conosco, foi para a cruz, morreu e ressuscitou, para que a gente pudesse ter esperança de que toda dor é por enquanto, de que todo caos é por enquanto, e que a resposta de Deus para todo o caos, para o caos daquela nação de Israel, não era a espada, não eram os planos de batalha, mas era um bebê, frágil, vulnerável. A chegada de Cristo é a chegada da paz. E não é um sentimento passageiro. Que a gente possa olhar a vida sabendo que as pequenas alegrias, sejam elas emocionais ou sejam elas estruturais, que a gente possa receber ao longo da caminhada, são as mãos de Deus chegando até nós. Porque a gente não está imune à dificuldade. A gente sempre vai enfrentar dificuldade. C.S. Lewis diz que viver com Deus não é estar imune às dificuldades, mas ter paz nas dificuldades. Que bom, Jesus veio não apenas para acabar com a guerra do nosso coração, mas também com as guerras ao redor de nós. Que a gente confia Ele, no nosso coração em oração, assim como Isaías confiou aquele momento em oração ao Senhor. E que a gente possa dizer como Ele, que essa criança, que Jesus Cristo é maravilhoso conselheiro, quando a vida nos machuca, que Ele é Deus poderoso quando nós nos sentimos impotentes, que é Pai eterno quando nós nos sentimos sozinhos. Que a sua paz não seja passageira, mas que ela seja sem fim sobre as nossas vidas. Deus faz alegria no nosso coração. Que essa alegria não seja apenas momentânea e individual, mas que ela seja celebrada com outros, que ela seja celebrada com a comunidade, como nós fazemos hoje. A alegria ela é melhor quando ela é expressa com outras pessoas, quando ela não é sozinha, quando ela é expressa em comunidade. Que alegria é a gente poder celebrar o Natal hoje e juntos. Feliz Natal para você. Vamos orar? Pai, nós colocamos diante de Ti o nosso coração, o nosso caos interno. É bem verdade, Pai, que diante das dificuldades da vida e diante de tantas questões que nos afligem, nós não encontramos alegria. Nossa alegria às vezes é limitada às circunstâncias. Mas o Senhor nos diz que a nossa alegria não deve estar nas circunstâncias, mas no Senhor, nessa criança que iria nascer, nesse filho que nos foi dado. O Senhor governa todas as coisas desde já. Obrigada. Que o Senhor continue sendo na nossa vida esse conselheiro maravilhoso, esse poderoso Deus, esse eterno Pai. Seja o príncipe da nossa paz. Fortalece-nos, ó Pai, diante das dificuldades da vida. Nos direciona. Que quando nós nos sentirmos, ó Pai, assim como Isaías, isolados, traídos, preteridos, nós possamos entoar, Senhor Deus, poesia, que haja beleza ao olharmos para o Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança, uma esperança, Senhor, que não nos abandona em nenhum momento. Obrigada, Pai. Nós louvamos a Ti nessa hora agradecidos. E pedimos, ó Pai, nesse momento, por todos aqueles e aquelas que aqui estão, Senhor. Que o Senhor seja sobre cada coração nessa manhã. Que o Senhor abençoe cada um. Que o Senhor, Pai, ao esquadrinhar os nossos corações, nos dê a paz. Nos dê a paz sobre aqueles que têm enfrentado problemas, ó Deus, relacionais. Nessa época de festas, de famílias, que o Senhor nos dê a direção e a sabedoria nos nossos encontros familiares. Que sejam momentos de festa e de verdadeira alegria, e não de choro,
e não de tristeza. Abençoa, Senhor, aqueles que estão procurando trabalho, que o Senhor abra as portas, que o Senhor dê direção. Pedimos por aqueles que estão enfrentando problemas de saúde nessa hora. Sustenta e fortalece, dê a paz que excede todo entendimento diante das notícias ruins. O Senhor é o médico dos médicos, nós cremos. Vem com cura, vem com restauração. Abra as portas que nós precisamos, ó Deus. Seja conosco. Aqueles que têm enfrentado problemas financeiros, que o Senhor sustente, que o Senhor fortaleça, que o Senhor continue cumprindo, Pai, o teu maravilhoso papel de supridor. Obrigada, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, ó Pai. Que nós possamos levar e trazer alegria onde nós estivermos. Abençoa essa comunidade. Abençoa os nossos cultos, abençoa, Senhor, a nossa semana. Que essa semana seja de alegria no Senhor, para a honra e glória do seu nome. Seja conosco também na nossa confraternização, no nosso almoço. Que sejam momentos de alegria e de grande gratidão ao Senhor. Nós rendemos graças nessa hora, em nome de Cristo Jesus. E aquilo, Pai, que nós não verbalizamos, mas que o Senhor só me conhece. Entregamos a Ti juntos, como comunidade, que se alegra juntos, através da oração que o Senhor nos ensinou. Eu convido você a ficar em pé. Vamos orar juntos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações e a alegria do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre.